tarde, pessoal. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, não é? Boa tarde a todos os que fazem parte do quinto ano, aos alunos, aos pais e responsáveis que estão sempre com a gente, não é? Então, iniciando mais uma semana, iniciando nosso trabalho, que Deus possa passar na frente e possa fluir toda essa semana, não é? Então, vejam só. Sou tia Natália, né, do quinto ano B, e hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre poema. Porém, vocês vão ver que o poema foi transformado, né, de uma fábula. Quem foi que fez isso? A professora Rosângela, tia Rosângela da manhã, não é? Leu a fábula, que é uma fábula muito conhecida, A Formiga e a Pomba, e transformou em poema. Que legal, não foi, minha gente? Perfeito. Então, tia vai começar a nossa aula hoje lendo a fábula. Para que vocês entendam, para que vocês lembrem o que é fábula, não é o gênero textual fábula, vocês já sabem. Fábula é uma narrativa onde contém os personagens. E esses personagens, mesmo sendo animais, eles são personificados. Eles têm jeito de gente, fala como gente, não é? Além disso, a fábula também tem um ensinamento, não é? Que é a moral. O que é que ela quer passar de ensinamento para a gente? Então, só para que vocês possam lembrar o que é uma fábula, o gênero textual fábula, né? Então, prestem bastante atenção na leitura. A formiga e a pomba. Uma formiga foi à margem do rio para beber água. E sendo arrastada pela forte correnteza, estava prestes a se afogar. Uma pomba, que estava numa árvore sobre a água, arrancou uma folha e a deixou cair na correnteza, perto dela. A formiga subiu na folha e flutuou em segurança até a margem. Pouco tempo depois, um caçador de pássaros veio por baixo da árvore e se preparava para colocar varas com visgo perto da pomba, que repousava nos galhos, alheio a perigo. A formiga, percebendo sua intenção, deu-lhe uma ferroada no pé. Ele repentinamente deixou cair sua armadilha, e isso deu chance para que a pomba voasse para longe a salvo. Moral da história: trate bem seu próximo, que ele lhe tratará bem também. Então, vocês puderam perceber nessa fábula que houve aí uma reciprocidade entre quem? A formiga e a pomba. Uma fez o bem e a outra recebeu, mas depois ela também fez o mesmo bem, não é? Livrando das armadilhas do caçador, não é? Então, livrando também a outra de se afogar. Então, a moral da história é: trate bem seu próximo, que ele lhe tratará bem. Então, é o que nós podemos fazer, né? E isso é uma lição de vida. Trate bem o seu próximo, né? O que eu gostaria de fazer para outra pessoa de bom, né? O que eu gostaria de fazer, de agir para que as outras pessoas hoje ficassem bem. É isso que nós temos que pensar, né? Então, não podemos guardar rancor, não podemos dizer que fulano é ruim, então tudo que ele fez que volte para ele como ruindade, né? Então, nós precisamos tratar bem. Se eu sou bem tratado, não é? Então, eu também posso tratar o meu próximo. Se eu recebo aí amor, eu dê amor. E assim mesmo, minha gente, a vida é injusta, não é? Muitas vezes a gente passa por injustiça, mesmo diante das injustiças, que a gente possa demonstrar amor. Não guardar ódio, não guardar rancor, isso é uma lição para a nossa vida. Que nesta semana a gente possa pensar: vou tratar bem os outros, para que eu também seja tratado bem. Não é preciso a mesma pessoa que você fez o bem lhe pagar com bem, não. É outra pessoa que você vai conhecer que vai lhe fazer o mesmo bem, tá certo? Mas se for recíproco, melhor ainda, né?
Aí depois de vocês ouvirem, não é? E ainda ouvir a reflexão sobre a fábula, nós vamos ver o gênero poema. Poema, você já sabe como é o gênero textual poema. Como é que se faz um poema? Você já sabe, o poema é constituído por rimas, o poema é constituído por versos, o poema é constituído por estrofes, não é? Então, na aula passada de português a gente falou um pouquinho sobre poema e hoje só refrisando, não é? Vocês sabem, poema é constituído por rimas, por versos e por estrofes. Vamos escutar o poema. Quem foi a autora do poema? Rosângela Santos, né? Professora do 5º ano A. Então, prestem atenção. Uma pobre formiguinha, morrendo de tanta sede, foi beber água no rio e quase se afogou, porque uma correnteza a levou. Uma pomba muito esperta, de cima da árvore observou, e uma folha jogou. E não é que a formiguinha escapou? De repente, um caçador se aproximou, e a pombinha, coitada, ia levar uma baita de uma visgada. Mas que depressa a formiga deu-lhe uma ferroada. E você lembre-se também, trate sempre as pessoas do modo como gostaria de ser tratado, pois só assim viveremos respeitando e sendo respeitado. Rosângela Santos, né? Então, este é o poema que nós vamos trabalhar hoje. Vou mostrar para vocês, né? Vocês têm a fábula e aqui nós temos o poema. Lá no envelope que a mamãe pegou sexta-feira na reunião, também vem a interpretação, não é? É onde você vai dizer o que você entendeu sobre o texto. Tem interpretação do texto, a formiga e a pomba. Leia as questões a seguir e responda de acordo com o poema, a formiga e a pomba. Número 1. Quantas estrofes há no texto? Você vai lembrar o que são estrofes, não é? Que tia já disse que são os pedacinhos. Conta e coloca aqui. Releia os versos a seguir e responda. Uma pomba muito esperta de cima da árvore observou, e uma folha jogou. E não é que a formiguinha escapou? Qual o ato que a pomba realizou com a atitude de jogar a folha? Veja, quando eu falo ato, qual foi a ação? Ato é a mesma coisa de ação. Qual foi a ação que a pomba realizou? Ela realizou uma bondade, uma coragem, uma esperteza, uma gentileza? Pense, qual foi a ação que ela fez? Qual foi o ato que ela fez? Você vai lá e responde. No terceiro, quais os pares de rimas encontrados nos poemas? Então, você vai ver os pares, viu, minha gente? Tia tá dizendo os pares. É apenas um par? Não. 2 ou mais ou 3. Quantos pares de rima tem no poema? Vocês já sabem, não é? O que é rima? É quando uma palavrinha tem sonoridade com a outra, tem um som com a outra, não é? Quando eu falo a palavrinha oração, coração, né? Oração, coração. Veja, qual é o som que se repete? São, não é? Então, isso aí é rima. Pense nessas palavrinhas que tia disse e você vai ver qual é a palavrinha que rima com a outra, o par, tá certo? E coloca aqui no número 3. No 4 diz, o ensinamento que a fábula apresenta. Qual é o ensinamento para você? O que foi que a fábula apresentou, não é? Então, você também escreve. E no 5º, quantos versos compõe a estrofe 3 do poema? Veja, não é todo o poema que você vai contar os versos, viu? Você só vai olhar qual é a estrofe 3. Vejam só, conta. 1, 2, 3. Então, a terceira estrofe, você vai ver, ela é composta por quantos versos, tá certo? Então, essa é a interpretação de texto. Porém, tia vai ainda mandar uma atividade de ortografia. Esta daqui você vai fazer na sua folhinha.
fez a folhinha, envia, tira a foto e envia para a tia, tá certo? Mas a outra atividade que vocês vão fazer é com relação à ortografia. Ortografia do M e do N, tá certo? Ortografia do M e do N. Quando é que eu escrevo M? E quando é que eu escrevo N nas palavras? Vocês vão observar, a tia também tirou da fábula e do poema. Vocês vão ver. Quando eu falar a palavrinha pomba, pomba. Então, esse nome pomba eu escrevo com a letrinha M. Mas também quando eu falo a palavrinha ponte, ponte, eu escrevo com N. Aí você vai dizer, mas professora, qual é a diferença? Vejam só, quando eu escrevo antes de P e B, vocês vão colocar o M, tá certo? Antes de P e B, M, né? Então, bomba, bombom, tudo com M. Mas se eu for escrever a palavrinha ponte, dente, gente, não é? Então eu escrevo com a letrinha N. Nas outras consoantes. Fica bem fácil essa ortografia, que só é você lembrar a regra, não é uma regra gramatical, não é? Quando é que eu escrevo o M? Quando for antes de P, da letrinha P e da letrinha B. Antes, escrevo a letrinha M, tá certo? Antes de P e B, M. Nas demais consoantes, antes das demais consoantes, eu vou usar sempre a letrinha N. Fica bem fácil, tá certo? Porém, tia vai estar com vocês durante a tarde toda, tá certo? E a dúvida que você tenha, você vai pedir explicação à tia e tia vai lhe ajudar, tá certo? Então, um cheiro no coração, uma boa aula e nós estaremos juntos de 1h20 até 5h20, tá certo? Não esqueça, tia vai fazer a chamada de vídeo, hoje vai ser com a leitura, tá certo? Então, você ouviu a chamada, você já atende. Hoje nós vamos fazer a leitura e a correção, tia vai mandar todo lá pelo 5º ano. Já sabem, não é? Grupo do 5º ano, correção, tá certo? Um cheiro no coração de vocês, uma boa aula, uma boa semana e estamos sempre juntos, tá certo? Tchau, meus amores.